der tilt na minha cabeça, vai dar tudo certo. Se não sair fumacinha... se não sair fumacinha, dá tudo certo. Tudo bem, Silvina? Tudo com vocês. Oi, turma! Olha, hoje nós estamos nativos, hein? Com você. Com você. Vocês estão no compositor. Todos nós. De certa forma. Todos nós. Verdade. E ó, Mas sabe as que moças tá mais bonitas, eu acho. Eu concordo. Né, então... São as flores que enfeitam esse programa. É verdade, Silvina, é verdade. Umas com mais espinho, outras com um espinho. É isso. É isso, vamos falar do que, Heitor? Olha, hoje vamos comentar, gente, o desdobramento da treta entre Patrícia Poeta e Manuel Soares. Os bastidores um pouco dessa história toda, como que está a situação, porque parece que teve até indireta hoje, durante o programa ao vivo. No ar? E nós vamos mostrar, porque aqui a gente comenta e prova. Verdade, eita. Bom, eu vou falar de uma famosuca, uma atriz queridíssima que está sofrendo uma tentativa de extorsão. Nossa. Já deu até B.O. Conto tudo daqui a pouquinho, né, Laís? Pesada, né? E eu vou falar de um ex-casal. Ele parece que tá tudo bem, mas ela parece que deu ruim, viu? Não tá legal. Não tá legal. Isso. Pronto, agora a gente vai direto. Agora vamos Cortemos. direto. E vamos começar falando de separação. Ó, a gente tinha dado um toquezinho aqui, eu não sei se foi aqui ou se foi de manhã que eu dei, mas a gente falou alguma coisa. Quando teve aquela kitnet lá do BBB, a gente falou assim, esse casal não vai longe. Não foi. Acabou. Pois é, você sabe que ela estava na tardezinha lá, aquele show do Thiaguinho, outro dia estava sozinha, e todo mundo já falou, opa, aí tem, né? E tinha mesmo o o casal. casalzinho aí, o Cowboy e a Kay Alves. Separaram. Ele fez um relato lá nas redes sociais dele, falando que ele terminou porque aqui fora é diferente, é outra coisa, e que ele percebeu. Falou assim, ó, turma, vim aqui, ó, contar para vocês que eu e a Kay não estamos mais juntos. Não queria que soubessem por outras pessoas, mas infelizmente isso acabou acontecendo. Nós vivemos algo bem legal e verdadeiro mesmo na casa. Aqui fora a gente consegue olhar as coisas de outra forma. Eu tive tempo de perceber e sentir as diferenças. Ela é incrível e por isso que eu não quero seguir e lá na frente machucá-la, né? Quero felicidade dela e a minha também. Agradeço de coração todas as pessoas que torcem por nós e espero que continuem torcendo, mas não mais como um casal, né? Exatamente. Obrigado a todos, espero a compreensão dos fãs. Ele foi sucinto, claro, deixou claro que foi ele que terminou, né? E controverso ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo É tempo. uma declaração, no mínimo, curiosa. E Aquela ela, frase, né? Seguir lá na frente, machucar. Volta de novo da foto, gente, porque não volta. nós precisamos comentar aquela frase. Essa parte que eu não entendi. Colocou, porque não faz sentido. Qual a certeza que depois... Enfim. Olha lá, o que ele falou? Ela é incrível e por isso não quero seguir. E lá na frente machucar. Mas, gente... porque ele já percebeu que não é, né? Quando eles estiveram juntos no Faustão, não, no... Luciano? Eu lembro que vocês comentaram. E ele foi meio frio. né? Então, Não queria Ele muito saiu beijar. da casa, né? Lembra que o Tadeu ainda Já falou? na saída. Lembra, vocês lembram, Turbinha? Que o pessoal já na comentava. Na saída, ele falou, e aí, e a Kay? Não, calma, vamos ver aqui fora como vai... Ele não deu aquela empolgada que nem o outro Ao Gustavo. contrário dela também, né? Ao contrário dela, que tava muito empolgada. Muito empolgada. E o pessoal comentava já nas redes sociais, assim, parece que ela é mais apaixonada por ele do que ele por ela e tal. E realmente, né, ele deixou bem claro isso, assim, que não tinha paixão. Acabou. Que ele, aqui fora ele percebeu que era outra coisa. Lá acho que tinha empolgação do jogo e tal, ele misturou as coisas. Eu entendo assim, né? Agora, ela parece que ficou bem machucada e diz que não acabou bem, não. Ela deu um depoimento falando que não acabou bem, que Ela pôs essa foto chorando? ela não quer ser amiga Colocou. dele. As lameguinhas pendurada. E ela tá loirinha agora, ela pintou os cabelinhos. E ela Primeiro, publicou ela essa tinha foto. feito só uma foto PB, né, dizendo assim... Tava Nossa, ela tá loiríssima. Agora, Super loira. agora parece que realmente ela não ficou bem, acho que ela realmente se envolveu. Agora, a gente lembra que ela tem esse poder da imaginação, olha lá, olha o textão dela, ó. Primeiro, a morte do meu avô
enquanto eu estava confinada. Vixe, teve isso? Depois a lesão gravíssima da minha irmã e agora um término. Essa é a minha vida exposta em 2 meses para o mundo todo. Eu sempre tive que ser forte porque nada foi fácil e nada conquistei de olhos fechados. Sempre foi difícil para mim, sempre fui julgada, sempre fui humilhada, sempre fui tratada como nada. Oi. A diferença é que eu nunca parei, a diferença é que eu sempre lutei. Hoje, mais do que nunca, tenho que ser forte. Não esperava passar por isso com ele. Com e ele. com toda certeza, com ele, né? E com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Destruiu. Nossa, ela é intensa, É, né? nossa, ela vai que... Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele e não minha. Bom, se alguém tinha dúvida, como eu, Pronto. Tá claro, tá né? dito. A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós enquanto ele só pensou nele. Triste. Eu realmente acreditei que após o reality teríamos uma vida juntos aqui fora, mas acreditei sozinha, como muitos viram. É lamentável algumas atitudes dele, mas essa é a vida real, não é o BBB. E aqui sim mostramos quem realmente somos. Sinto muito pelos nossos fãs e pelos clubes, fã-clubes, né, que sempre nos acolheram como casal, com muito amor e carinho. Isso não tem preço, isso será eterno na minha vida e enquanto a ele que seja feliz. E, tipo assim, seja feliz, tchau, né? Deus permitiu que fosse assim, então que assim seja. Seguirei forte como sempre fui. Obrigado a todos, busquei, amo vocês. Pessoal... Triste pra valer. O pessoal torcia mesmo por esse casal. Ela tá Você triste. sabe. Agora, vocês lembram que ela falou que esse era o maior casal do BBB? Sim. Ela falou? Verdade, Ela falou que o Tadeu teria dito pra ela, né? Da história do bebê. É, da história do BBB. Eu sei que os fãs estão realmente desolados, Arrasados. muito mesmo, tanto que os fãs se uniram no Twitter e eles abriram um bate-papo de áudio, né, um space no Twitter, e eles estavam ali reunidos lendo esta postagem, essa publicação da Kay Alves e ali estavam chorando por conta da situação toda. Então, Gasquei. isso, Gasquei, exatamente, tia. Então foi um choque para os fãs, eles não estão aceitando essa situação, E, pelo visto, estão sofrendo como ela, né? estão sofrendo muito como ela, Rê. Aí vocês vão lembrar que eu falei também na época da kitnet, que ele estava naquele bilhar lá e alguém estava discutindo, ele fingia que não estava nem ouvindo, dando Tava atenção. discutindo com a Tina, né? Com a Tina, né? É, E eu falei, esse rapaz não é legal. Falei, esse é meio baixo nível e tal. O jeito que ele respondeu para a Tina também, chamando ela de mocinha, não sei o quê. Mocinha, né? O nome assim. É garota. E ela, é garota. E ela Garota. falava, eu sou uma senhora, eu tenho filhos, não sei o quê. E ele não respeitava. Falei, esse cara é baixo nível. E pela frieza com que ele terminou aí, né? O jeito seco, né? Eu acho que realmente não é um cara legal. Eu acho que para ela, apesar dela ser imaginativa, criativa, né, meio assim estranho, mas eu acho que para ela foi um livramento. Eu acho. Penso isso. Segundo as pessoas mais próximas do Gustavo, dizem que ele se sentiu muito pressionado com essa relação aqui fora, que ele tentou insistir para ver se dava certo, mas que ainda assim, nessa forçação, viu que não tinha como continuar, porque ele não estava gostando na mesma intensidade dela e por isso decidiu romper a relação. Porque ela coloca bem claramente que ele não claro. fez nada, só ela. Isso. É a leitura dela, né? A leitura dela é essa. Eu tava Rê. namorando sozinha. Isso. Né? Poxa, que... Uma relação de uma pessoa, Ai, mas né? é tão difícil dar palpite. É verdade. É muito né? difícil. É Os muito dois difícil. estão bonitos, né? Formavam E vai um saber par bonito. ali o que. Vai sair muita coisa dessa história ainda, gente. Vai sair muita coisa dessa história. Por exemplo. Aguardem. Aguardem que muita coisa vai sair ainda. Será Ela que já tem- está a fim de falar. Ela deixou muito ela claro. tá... Ela está a fim de falar. Ela foi muito honesta com o sentimento dela. Não estou falando no sentido de ser Muito honesta. verdade ou não. Quem é que tá falando Sim, mais dessa sim. história? Mas da relação dela, né? Do sentimento dela. Será que teve, assim, rapidamente, só para finalizar, será que teve um certo preconceito dele com algumas condutas dela aqui fora? Sabe assim, daquelas coisas meio machistas dele? Foi um novo mundo para ele Parece que, um pouco, que aconteceu sabe? ali. Eu acho que vários embates
provavelmente surgiram na cabeça dele e eu não Olha, retiro o que esse possa ser né? uma das É, questões. a gente não está na cabeça dele, mas eu acho que pela frieza dele, ele não estava afim dela mesmo, foi um negócio do jogo mesmo. Eu acho. Valeu lá dentro. Valeu Acabou. lá dentro, acabou. Agora, no jogo da vida real aqui fora, tem ali 2 apresentadores que estão numa situação que a Globo precisa resolver. Patrícia Poeta, Manoel Soares, já a gente fala disso. Vixe, teve indireta? Teve Indireta uma direta? Olha, eu Aí achei entra o que compliance. foi... Indireta direta. Nossa! Tchananana. Eu vi um deregundê, sabe? Uma coisa gostosa no meio da tarde. Um cola aqui, né? Ai, como é gostoso dançar forró. Não, é bom, né? Mas é gostoso dançar forró. Não dá pra dançar forró assim, por exemplo, com qualquer pessoa, porque é gostoso dançar juntinho. É verdade. Não é? Eu tinha um namorado Dançar separadinho, que você tem graça. era exímio dançarino de forró. Jura? Então ele era cearense, Ai, que de gostoso. Campina Grande. Então ele chegava nos forrós, a mulherada caía e fazia fila, e eu ficava assistindo. Ai, que gostoso. Falando em dançar, hoje mais tarde vou sair pra dançar, você me É verdade. Vai onde? Eu vou no baile da saudade. Vou gravar pra nós aqui. Plena terça-feira. Plena terça-feira, fui escalada. Que horas que é? Olha, eu saio daqui às 4 pra ir lá no Clube Ipiranga. Ai, que gostoso. É pra E o baile- aposentado, né? Mas então, o baile é final da tarde? Final da tarde, é. Que acho que 4, até chegar lá 1h, umas 5, até gravar, voltar umas 8. Por aí. Vai, que eu tô no Por rodízio aí. também, pra mim é bom. E a gente deve passar por esses dias. Que Dia legal. 6, né, Rosas? Vai arrumar Em Vai breve, arrumar alguém lá? Em breve. Hã? Vai arrumar um parceiro por Vou lá? arrumar alguém. Olha! Não, aí Alguém. você imagina, deixa ligado no Mulheres, se arruma. A rotina deve ser essa, fica ouvindo o programa e se arruma, acaba o programa, vai toda bonitinha Verdade, pro Tá baile. certinho. Se você que tá aí nos escutando aí da região do Ipiranga, vai lá no Baile da Saudade hoje que eu vou Boa, estar lá, tia. né? Boa, boa. Pra gravar pra nós. Nossa, aqui vai depois. agitar o pedaço. Mas não é no museu, né? Não, não, é no Clube Ipiranga. Agora, o que Ai, agitou Laio. o pedaço Você estava foi assistindo, a Arthur? treta. Eu estava, eu fui assistir pra ver. De propósito. Claro, eu fui pra estudo de trabalho. Isso. Pra fazer meu certo. trabalho bem Conteúdo. feito. Exato. certo. Porque eu gosto de fazer muito bem feitinho. Aí eu falei, bem, vamos lá assistir pra ver o que vai acontecer. Nós temos algumas coisas muito comuns ali dentro do programa Encontro. Por exemplo, a nuvem de palavras. Patrícia Poeta costuma sempre no começo, ali, né, no primeiro bloco do programa, falar quais são os assuntos mais comentados nas redes sociais. Sei. E adivinha qual era o assunto mais comentado na rede social? Ah, eu sei. A separação Qual? do Gustavo e da Kay. Será? Será? Ainda não. Não, gente. O assunto mais comentado de ontem pra hoje foi a situação da Patrícia com o Manoel Soares. Por conta disso, eles decidiram não ter a nuvem de palavras. Você tá brincando? Hoje o programa não exibiu este quadro, que já faz parte da fórmula Desde do a programa. Fátima. Desde a Fátima. É verdade, Desde né, a Serginho? Fátima. Desde a Fátima. Logo no começo tem essa questão de falar as palavras, né? O que está acontecendo, etc. Em todos os sentidos. Às vezes de famoso, às vezes da vida cotidiana, né? Alguma fatalidade que também pode Já ter tinha acontecido. acontecido antes? Por exemplo, Fátima sai muito de férias. Já tinha acontecido isso Ah, antes eles já ou não? tinham brincado com algumas coisas internas. Essa questão da Fátima de férias, por exemplo, como virou meme, virou uma zoeira interna, a própria Fátima brincava com isso também. Então virou uma brincadeirinha. Mas nesse caso específico, acho que teve uma bela de uma reunião falando, vamos evitar. Porque se a gente faz a nuvem de palavras E não coloca? É, Feio. é verdade. ué, Não, e perde se a é pra falar os credibilidade. assuntos É, mais comentados, Perde a credibilidade. Não É um programa que se propõe a ser jornalístico também. exato. Como é que você não vai dar é, notícia? Exatamente. Então isso já Por isso que é chamou a perigoso ser atenção. meio aqui, meio ali, né? Ou é jornalismo Ou é ou não é. ou é É um variedade. pelá, um pecar, né? Aí o que acontece é que Manoel Soares também não estava presente no programa. Muita gente ficou se questionando o porquê de que ele não apresentou o programa hoje. Acontece que existe uma coincidência no mundo, né? Sempre há essas coincidências, né? sempre. Essa coisa que você fala, que coisa! Que coisa. Ele apresenta o Manoel Soares, o Papo de Segunda, lá no GNT. O programa, gente, é transmitido no Rio de Janeiro. E o Encontro é em São Paulo. Por conta disso, ele tem folga do Encontro às terças-feiras. Toda terça. Toda terça. terça-feira. Ah, menos mal. por conta do Mas Papo o de povo Segunda. já delirou, Já é né? habitual, Menos né? mal. Mas se você pensar que uma coisa se soma a outra, é inevitável não pensar que foi aquela coisa, aquele alívio de ai,
Que bom que foi na segunda que isso aconteceu. Que é a história da coincidência, né? Ainda bem que coincidiu dele não estar aqui na terça. Porque que já bom. teria essa questão. É. Patrícia não falou do assunto em nenhum momento durante o programa ao vivo. Mas também vai falar o quê? Algumas pessoas acreditavam que teria um pedido de desculpas, mas isso não aconteceu. E ela começou falando do mesmo assunto que deu o Tricocó, não foi? Falando de, pelo Da menos a hora que eu inteligência saí. artificial lá? De inteligência artificial. Hoje a abertura do programa? É, eu acho que foi. Ah, não, na verdade hoje a abertura do programa foi. Ela começou a falar sobre assaltos de celulares tá. no Mineirão. se ela for pedir desculpas, tem que ser desculpas na presença dele. Concordo super, Rê. Verdade. É o mínimo, Entendeu? né? Na presença dele. Não faz sentido. E ele tem o direito de falar. Enfim. Verdade. Concordo. Ontem teve uma notinha, acho que do Lucas Pazin, né, Heitor? Isso que ela mesmo, falou alguma tia. coisa a respeito? A não foi? própria Patrícia Poeta, ainda durante a tarde de ontem, porque muita gente pensou que ela falaria do assunto. Porque ontem, durante a tarde, ela chegou a falar com o Lucas Pazendual, falando que tinha se desculpado com o Manuel. Né? A nota diz o seguinte, segundo as palavras próprias ditas por Patrícia Poeta. Foi uma casualidade das várias que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo. Mas eles não têm humor, né? Nem um pouco. Não tem humor. Então fica duro. Fico, Rígido, Não é, né? não é igual aqui que a gente atropela um outro, empurra. Hoje a brinca, não vou desculpar coisa nenhuma, você fez de propósito. Troca o garfo, sabe essas coisas assim? E que aí, no caso, os dois não tem. tem né? humor, não tem jogo de os dois. cintura, então fica bem falado, Manuel, coisa assim, Eles são tenso. duros, não Ele é tem. bom, mas ele é tensão, né? morno também, né? Ele tem uma rigidez também, né? Os dois têm Não essa deu rigidez. liga, né, Não gente? deu, Vamos gente, combinar? falar a Essa é verdade. Não deu liga. E assim, existe aí uma questão que para o público está nítido, para que os dois não se bicam também. O povo tá achando isso. Quanto a isso, não se discute mais. As pessoas têm essa leitura, Rê, que os dois não se suportam. Se Mas discute qual mais foi é a bom, né? indireta? Já fecharam a questão, né? Bom, vamos agora para o terceiro elemento do programa de hoje, que Terceiro. foi Então foi a nuvem, o outro a foi a nuvem de falta palavras, dele. a falta dele, Mas, por exemplo, ele conta não do papo de faltando, segunda. supondo um gerenciamento de crise. Foi uma crise, pegou mal para o programa, pegou mal para todo mundo. Tal. O que poderia ser feito? Ele participar, por exemplo, excepcionalmente do Papo de Segunda aqui de São Paulo, para ele estar presente hoje, para eles pedirem Mas é que desculpa, ele entendeu? apresenta o Papo de Segunda, não é que ele participa. Ele é o Ele é o principal. ele é o Mas principal. ele substitui o Fábio Porchat, Ele é o príncipe, então não que é a entendi. cabeça do programa, Eu achei que né? ele fosse um dos Ele é só o quatro. intermediador, aí daí. Então Ele que não vai- tem como. conduz. ele que apresenta. É. Não é o Lá encontro, ele mas é ele que apresenta. Exato. Papo de segunda. E aí tivemos uma indireta que muita gente enxergou. Essa que eu queria Por saber. parte de Patrícia Poeta. Estavam falando do BBB no programa. A Poca estava lá hoje. A Poca que participou do bonita? BBB estava lindona. Eu tava gosto lindona. dela. E aí o que aconteceu, gente? A Tati estava lá. a Grace. A Grace também Grace, estava lá. a Tati. E nós vamos mostrar agora pra vocês o que rolou. Gente, como a Patrícia tá magra. Olha, Muito, né? Bastante. magrinha. Não tá. Não tinha. Tá no O padrão que Globo. rolou neste momento foi o seguinte, gente. Estavam falando sobre as máscaras que caem. Um tema que por si só já é uma cutucada. Patrícia foi encerrar o assunto, já ia seguir para outra pauta. Ela levantou e fez o seguinte comentário, roda aí. Aquele que a gente deixa Não assim, tenta né? montar personagem, porque a sua máscara vai cair. Vai cair. Máscara cai. A gente sempre espera que a máscara caia. É bom, às vezes. Não tenta montar personagem, porque a sua máscara vai cair. Vai cair. Máscara cai. A gente sempre espera que a máscara caia. É bom, às vezes. Gente, ela tá muito magra. Ela tá esquálida. Olha, Chamou atenção? Não chamou mas se atenção. não Não, foi me chamou pra também. ele, Fazia tempo que eu não a via. Chamou também, Sergi, né? Não sei se foi a roupa que deixou ela muito magrinha. é o Não, padrão fazia Globo, tempo que a não é gente assim não que via eles Ela ela- tá bem cinturada, essa roupa também, De né? costas, né, assim, porque É, ela tá o ombrinho miudinho tudo. de frente e de costa igual Agora, assim. se soltou aquilo ali que ela essa. falou não foi pra ele, foi pra quem, né? As máscaras As caem. máscaras O que ela fala é caem. bom? Quando as... Roda de novo, vai. Vamos ver, vamos ver. Eu vou falar isso aqui pra vocês vão ver.
máscaras Que caem. É bom às vezes. Eu não, acho que ela fala, a gente sempre espera que a máscara. Ah, ela não falava Ela plural, fala ela no fala no singular. a Quer ver? máscara Isso caia. muda tudo. Claro. O máscara Agora, cai. isso, agora isso me levanta uma Nossa, questão. mas a gente também está destrinchando. Então, Sabe o que e aí é? me levanta uma questão. Será que essa briga não está sendo boa para a audiência do programa? Porque diz que eles estão dando mais do que a Fátima Ai, dava. Léo, mas ninguém dorme. Pois é. Ele não tá dormindo, ela não tá dormindo, é ruim, isso Mas não é aí legal. é uma questão de que, para o programa funcionar, e eu digo que isso não é do encontro, são todos os programas. Para ter, Tem que quando ser tem muita gostoso. gente, precisa ter, não é que precisa ser melhor amigo, mas precisa ter uma relação gostosa. Precisa ser gostoso. verdade. Senão a gente sente em casa. Exato. E a Chega gente em casa. Ele não se manifestou. Então, ontem no programa, no Papo de Segunda, existia também a expectativa do que ele falaria. É ao vivo? Se ele falaria alguma coisa, sim, ao vivo, se ele teria algum comentário, se falaria com relação à ele fez história. um texto, né? Então, ele fez o seguinte, o Manuel Soares. Ele tinha publicado nas redes sociais algo que foi visto como uma indireta por muitos. Ele repostou, na verdade, uma frase falando sobre trabalho. E aí muita gente entendeu como uma indireta, que fala, é preciso trabalhar para viver, quem não produz algo está vivendo às custas de quem trabalha. Mas a vida não é só trabalhar, né? E aí é uma frase, enfim. E aí muita gente entendeu isso como uma indireta a toda essa situação. Porque agora, gente, tudo que vai ser dito vai ser tido como indireta. Mas né? então, ele poderia ter falado sobre tantas coisas, foi falar de trabalho ontem. Eu acho que tem aí Claro, é verdade, alguma motivação. Eu não sei se parece que ele está falando das pessoas, dos internautas que ficam criticando, né? Eu não sei, porque é esquisito. Ao mesmo tempo ele fala de uma falta de liberdade. Ele fala? No texto. É um Ele texto fala, a vida não comprido. é só trabalho. Ele teve o exatamente. apoio grande do Lázaro Ramos, né, Heitor? Lembra Teve, que o ele Lázaro veio chegou a ontem, comentar, a Lázaro Samantha chegou a Schmutz também apoiou o Manuel Soares. Essa existe crise uma- está saindo do controle, hein? Tá. Eles Saindo- vai, tá eles aqui. vai ter que E a gente. E dá é uma coisa É um ruim, não mal-estar, né? É uma coisa ruim. Porque é trabalho, né? Não é legal. E é trabalho. Enfim. Aí são duas pessoas, né? A gente pensa, né? Como você falou, no mal-estar, né? De Mal-estar. dormir. E falando em trabalho, os dois dependem do trabalho, quer dizer, né? Então fica uma situação. Mas eu sempre tenho pra mim, assim, que há um mínimo de dignidade humana que não se negocia. É isso aí. Isso aí, bom, Não faz Fala, sentido. Patrícia Poeta. Isso aí. Essa sua mesmo. ela não é muito pra cima, diretora, mas é essa. Porque as duas são pra cima. Uma é a atriz falando que está sendo extorquida. A outra... Só deixa mesmo. entendi. Levantar a bola. Olha eu que burra, achando que tinha que ser uma assim. A diretora deu uma orientação. Vamos ser honestos. Vamos A gente ser gosta de honestos. honestidade. A diretora deu uma orientação. Deixa, tia. faz uma nota, deixa uma nota pra cima. Deixa uma notícia pra cima. Aí, todo mundo. A tia pensou Pra pra nós, mim, pra nós três. Só a próxima. Mas eu não ouvi. Não, Aí, foi todo mundo. Só pra você vocês ouviu, né? entenderem. Três ouviram. Pra nós três. Aí a tia pensou que seria uma nota feliz, uma notícia Isso, alegre. E não uma notícia mais tensa. Né? E as duas notícias da tia de hoje Ela falou, Por isso que eu chamo de Patrícia Poeta. são Então, notícias mais tensas. As minhas duas são tensas. Eu fiquei assim, gente, qual que eu vou falar então pra deixar mais feliz? a máscara cai. Você vê só. Oi. Posso mandar 2 beijinhos hoje? Deve. Um pro nosso querido Fefito, que está aniversariando hoje. Parabéns, Aniversário, bem E lembrado. outro para Lucinha Araújo, a mãe do Cazuza, porque hoje seria aniversário de Cazuza. Poxa Ela deve estar com o coraçãozinho vida, bem apertado sem hoje, né? dúvida nenhuma. Uma querida Lucinha, minha amiga maravilhosa. Viu? Bonitinho. Bom, prometi e vou cumprir. A sua notícia animada? Não, Heitor, era pra deixar pra cima assim, no ar. Entendi. Em suspenso, Heitor. Ai, Mas que o mais bonitinho foi o desespero. Entrou em pânico. pensando, qual minha é feliz agora? E Entrou em agora? pânico. Eu não tenho nada feliz pra contar. Bom, mas olha, essa historinha é com a Larissa Manoela. Infelizmente, Larissa Manoela está sendo extorquida. Está passando por um momento aí Coisa muito séria, hein? chato, muito sério. É coisa né? séria mesmo. Quem dá essa Aff, é notícia bonito foi a demais, turminha né? do
Quem? A atriz já acionou a justiça numa delegacia especializada em crimes cibernéticos. Porque uma pessoa teria entrado em contato com ela, aliás, entrou em contato com ela, Celina, dizendo assim, olha, eu tenho uns prints aqui de umas conversas suas que eu vou publicar. E que não são verdadeiras, nem os prints, muito menos a conversa. Né? E aí essa pessoa tá querendo dinheiro, extorquí-la. Então ela disse o seguinte, pessoal, algum criminoso me procurou hoje para me extorquir com supostos prints de conversas minhas, ó, como vocês estão lendo aí. Já acionei meu jurídico que tomou todas as medidas legais e cabíveis. Extorsão é crime, além da violação de dados pessoais. Para a imprensa, se esse criminoso os procurar, peço para comunicar à minha equipe e reitero que estão lidando com alguém fora da lei. A justiça já foi acionada através de notícia crime por meio de um BO feito na Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos para apurar quem são os autores deste crime. Caso vocês vejam mensagens que supostamente sejam minhas por aí, duvidem e me comuniquem. Por favor, a lei existe para ser cumprida, disse a querida Larissa Manoela. Eu achei ela muito corajosa, porque você pode até ficar em dúvida, né? De repente, será que eu falei alguma coisa em algum momento? Mas o conteúdo deve ser muito cabeludo. Exatamente. Né? Sabe, então, aquelas coisas que eu falo, jamais falarei isso. Aí ela fugido foi completamente do padrão do e do perfil dela, né? Achei perfeito. Eu lembro que isso aconteceu com a Data Werneck também. Lembra? Nós chegamos a comentar. Chegaram a publicar algumas coisas. Chegaram a publicar algumas coisas e ela fez o pedido também para as mídias de uma forma geral, né? Instagram, mídia, enfim, qualquer tipo de mídia. É verdade. Não também circular esse tipo de da situação. Propagar. Não divulgar, né, Tia? Divulgar, não divulgar, não mandar pra importante. frente o que estava circulando, porque também foi caso de extorsão. Eu acho que hoje acesso a celular, gente, é uma coisa. Perigo, né? É uma Não, coisa que é um por isso perigo. que é importante ela falar, como ela é uma pessoa pública, uma pessoa conhecida. Aliás, outro dia eu estava vendo, né? Parece que é a pessoa mais seguida no Brasil. Ela tem 46 milhões de seguidores. Mais que a Juliette? Mais do que a Maísa. Elas meio que competem. A Maísa tem 42 milhões. Então, ela fazer isso, acho que tem uma importância muito grande, porque muitas outras pessoas devem estar passando por isso, que não são tão conhecidas quanto ela. 48 milhões. 48. Mais que a Juliette. Tá vendo? Nossa, realmente. É mais que a Juliette. 18, Quer que eu veja a Juliette? Então, outro dia eu estava fazendo uma matéria sobre isso, por isso que eu vi. A Juliette está com 32,1. Quase acertei 18. E a Maísa, agora eu fiquei curioso A pra saber Maísa, da acho que Maísa. era 42 que eu vi a última. 46. Na trave. 46 Quase. agora. Bateu na Você vê que trave. elas vão subindo, né? Mas enfim, que bom que ela tornou esse público também, para deixar claro essas informações que mas precisa que ter esse perrengue, cuidado. não? É um perrengue. Gente, e rapidinho, assim, eu acho que tem mais ou menos a ver. Eu vi hoje também numa notícia que a gente deve tomar cuidado, sério, agora no aeroporto, que eles estão trocando as nossas... Ai, você viu? A identificação da mala e aí com droga, Eu você vi passa com a droga e você é preso sem Como ser... é que é o negócio? Calma. Por exemplo, pega a sua identificação, né, Serlina Vorpato, aí eles põem lá numa outra mala com droga. Aí você vê sua identificação, você pega, porque você acha que é sua mala. Aí você passa lá no raio-x, a polícia fala, você tá com droga na mala, até você provar que a mala não é sua. Jesus Olha que perigo. amado. Foi uma eu vi operação que essa aconteceu matéria. hoje, tia. Heitor. Tô vendo aqui, ó. Contra um grupo de funcionários que trocavam malas no Aeroporto Internacional de Guarulhos Aqui. para despachar drogas para a Funcionários. Europa. Isso. De acordo com a perigo. assessoria da Polícia Federal, a quadrilha retirava as etiquetas das malas dos Olha. passageiros inocentes e colocava o papel em outras Então bagagens. era tudo lá dentro, você nem se despachou a mala e foi. Que posteriormente seriam enviadas ao exterior. O esquema começou a ser investigado quando 2 passageiras de Goiânia foram presas no aeroporto da Alemanha com 40 quilos de cocaína. Olha que loucura. Olha até você dizer que não é. Em E aí alemão. elas informaram em alemão. que elas não eram donas das malas e não tinham conhecimento sobre as drogas. Nossa Senhora, gente, que situação, né? A única Ave coisa que eu Maria. sei falar em alemão é chuva, é gotas caem. Aftas ardem doem. O que é isso, irmão? Aftas ardem e doem. Peguei os 3, ó, numa lavada só.
Aftasardem Eu falei, dói. que Não parece que é alemão? É muito. Já tava Aftasardem dói. já tava pondo a Os pose. três, não Nossa, quer dizer. que chique. Gente, Regina já falando que ela não tem envolvimento com nada de mala. ela é professora de Mas- piano, ela joga lá da Alemanha. Mas o que eu ia falar? Mas assim, não são todos os funcionários, mas sempre tem alguém Ai, infiltradinho sempre. lá pra bagunçar a vida coisa, da né? Que gente. situação, né? Gente, Falando nisso, na aula de piano dói o cox? Sabe o que dói às vezes? O pulso. Ah, Se não tá aqui, na né? postura correta, se você fica com a mão assim, dói o pulso. Então tem que ficar com a mãozinha certinha, que aí você fica horas estudando e não dói. Agora Vivendo sabe o que aprendendo. dói? A sua cabeça quando de repente vem uma bomba de tinta em cima de você. Ih, jogo que da foi Discord. o jogo da Discord de ontem no BBB. E tá gerando burburinho nas redes sociais, porque tem gente falando, ó a situação. Nossa. Era um jogo de apontamento, né? Um jogo ali que eles precisavam colocar como Nossa, o esse pior BBB não defeito acaba da nunca mais. pessoa. Né? O pior defeito e você tinha que escolher. Aí as consequências eram ali, você levava o pó na cara, um pó E só o da colorido. Domitila que foi meleca, não foi? Na verdade, teve um pra cada. Ah, é? Era um pra cada, eles não estavam repetindo, porque era uma dinâmica um pouco diferente. E aí o que acontece é que tem muitas pessoas que estão achando que foi injusto as punições. Por exemplo, o que rolou, gente, é entre Bruna e Sara. Vamos ver como foi a situação da Sara quando levou a bomba de tinta e depois vamos ver a Bruna. E quero ver se vocês percebem se teve alguma diferença ali da punição. Roda aí pra gente ver a da Sara primeiro. Essa foi a Sara. Sim. Vamos ver agora a da Bruna, como que foi a bomba de tinta. Tá bom. Roda aí pra gente ver como foi a Bruna com a punição. Tem muita gente reclamando que pra um caía mais tinta, pra outro menos, sentava de uma forma, outro sentava de outra, que o Tadeu deixava todo mundo fazer da forma que bem queria, e aí gerou essa questão nas redes sociais de que estava sendo injusto com alguns, né? O da Será que ela Bruna é deu- inevitável a gente ver que, de fato, a forma que ela sentou fez com que Ela sentou pra trás, então o jato passava aqui. fez com que o jato não fosse no Caísse rosto mais dela. no colo, né? Foi muito mais no colo Porque dela. senão ela deu um dinheirinho pro Dami pra ele botar menos meleca nela. Então, eu Mas até será que vi. o próprio Dami olha uma hora pro cano assim, né? De isso aqui tem alguma coisa errada. Porque é o mesmo cano, né? Lá, quer ver? O Ó. oficial do Big Brother é de 16 segundos de cada vídeo, com a duração mesma do tempo da tinta. Então, no sentido de tempo, aparentemente foi o mesmo, né? Então, eu não vejo por que ter esse tipo de leitura. Tem muita gente que acha que a Globo tenta passar um pano pra Bruna, porque como ela é atriz da casa, tem essa leitura de que, pega um pouquinho Dá uma mais aliviada. leve. No SBT tinha aquele negócio, quando a gente ia botar a mão nos bichos, Era lembra? pior. Quando era os da casa, eles punham pior. Porque Era o convida- contrário. porque não iam tratar mal o convidado, né? Então, É o contrário. participei. eu participei Quando várias. tomava a cadeira que tomava choque era do pessoal da casa. Olha. No fim da reclamar. atividade, Vai lá reclamar. no fim da atividade, quem levou a melhor foi a Marvila, que ganhou, gente, o poder de indicar alguém. Mas o que parece que vai sair hoje é a Marvila. Aí como que eles vão fazer com esse poder? Fica aí o questionamento. E hoje sai mesmo, né, Que Heitor? escorregada, Mas hein? tá bem, Sabe. pelo UOL tá bem empatado, né? Tá meio assim indefinido, não dá pra ter certeza que vai sair. Mas a Marvila tá entre uma das possibilidades maiores de saída. Mas, desculpa, Heitor, rapidinho, mas é uma votação do bem que eu vi a Heitor falando, É parece igual a da Fazenda. O BBB virou a Fazenda nessa semana. Como assim? Teve dinâmica de resta um, basicamente, que tem na Fazenda. O voto é pra ficar, não é voto pra sair. voto- Vixe. Então, isso que eu tava... Não, por e acho que isso enquanto fica a complica. Domitila, né? Ou a Quer ver? com a Vou dar uma Larissa, olhada aqui, Então né? eu volto pra. rapidinho. Então, Também empatado. nossa. Mas não complica, porque você tá Super. sempre... Né, você tá sempre assim... Tem muita gente que deve estar voltando pra sair. Pra sair. Tem muita gente que deve estar Você voltando. tá, assim, entre aspas, adestrado a voltar pra sair. Aí num dia muda. Você, Mas por que eita, eles nós. fizeram isso? Adestrada é a palavra. Pra bagunçar a cabeça da Pra gente. bagunçar a cabeça de todo mundo. Aí, quem que você quer que fique? Que É a fique. pergunta. Amanda, Domitila e Larissa, as três estão com 25, números quebrados. A Marvel está saindo com 23,29. Mas tá meio apertadinho, não tá? Super então. apertado, Rê. E Super como o UOL apertado, sempre né, que é foda. erra, a gente... O UOL tá né? errando bastante Ou mesmo. seja, a gente não acredita em nada. É.